tudo, ela é uma serva do Senhor, uma serva fiel. E eu conheço a história da Esther. É uma mulher de bem com a vida, já não teve dificuldades nessa vida, mas superou e está sempre com esse sorrisão, sempre pronta para ajudar, sempre pronta para servir. Então, esteja à vontade. Deus te abençoe. Eu sou Esther Marques, tenho o prazer em conhecê-los. Eu vou dizer para vocês que nasceu o desejo de ir visitá-los antes da Cláudia me convidar. Eu vi no Facebook da Cláudia ou de alguém da igreja um filmezinho das crianças cantando, aquela escola bíblica simples. Eu falei, Deus, eu preciso de uma escola dessa. Eu preciso ir, voltar a essa coisa do primeiro amor. E falei assim para o Senhor, e Deus percebeu, eu acho que eu desejava profundamente no meu coração. Eu venho aqui depois de falar da minha oficina 8 vezes sábado, né? 8 vezes, tivemos um grande congresso nacional de educação do Rio de Janeiro, mas quando a Cláudia falou, e o Senhor já tinha falado quando eu vi um mês antes o filme no Facebook das crianças cantando, vejo que Deus vai usando, né? Deus vai usando e confirmando. Porque o final de semana é muito difícil, mas na segunda-feira é tranquilo, né? Segunda-feira é segunda-feira. Fico imensamente feliz. Sou soldado de Cristo, né? A coisa mais importante da minha vida é que o meu nome está no livro da vida. Amém? Não tem coisa mais preciosa. Eu quero orar aqui para os meus ajudantes, o Davi, a Sara e o Rodrigo. Vamos orar? Deus, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, para que nesse tempo seja um tempo de acordo com a Tua vontade, Senhor. O Senhor conhece aqui cada professor, cada mestre, e, ó Deus, o Senhor nos chama para sermos Tuas mãos, Tua voz, no Teu reino, Senhor, junto aos pequeninos. Eu bendigo o Teu santo nome e peço missão específica ao Davi, a Sara e ao Rodrigo, Pai. Eu percebi essas crianças, dons especiais, Senhor, unge eles, Pai, eles já são separados pelo Senhor, por uma obra extraordinária, Pai. E o Senhor sabe, Pai, o trabalho que nós faremos nesta noite. Receba, Pai, as nossas vidas no Teu altar, nos direciona. Deus, tem misericórdia de nós. Usa-nos para o louvor da Tua glória, para o crescimento do Teu reino na face da terra. Em nome de Jesus, amém. 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 Amados, eu tenho muito prazer sempre compartilhar com o povo de Deus. Professores no Brasil, ser professor na igreja local não é uma coisa fácil, somos voluntários, não temos às vezes preparo. O pastor faz teologia, o professor da escola bíblica, do cultinho, seja lá do que for, nem sempre tem essa oportunidade. Então, hoje você não vê só, talvez 20% do meu material, porque tudo ficou para vir na master da editora. Porque no avião é muito caro trazer volumes, né? Mas eu trouxe o que deu para trazer. E eu quero apresentar para vocês a facilidade de você ter um quadro de pregas. Um quadro de pregas, um quadro de contar história, flanelógrafo. Eu dou esse curso em toda a Europa. A Europa hoje tem crianças obesas e depressivas. Quando a Bélgica, quando a Inglaterra me chama para dar curso, é para ensinar essa simplicidade, isso de chegar e cativar a criança, de estar junto, já envolvendo no trabalho de Jesus, porque as nossas crianças, elas já têm conhecimento de Cristo. Percebi o Davi, a Sara, o Rodrigo, eles têm conhecimento, já podem ajudar na casa de Deus. Inclusive recebendo as crianças, formando grupos em casa, de estudo. Aqui é um quadro onde você escreve, apaga. Não é nada mais que um papel cartaz. Pode ver que isso aqui é bem artesanal, isso aqui é um retalho de mesa, de toalha de mesa. É papelão, aqui é recoberto. E aqui, uma coisa que eu nunca deixei de usar, plano de salvação. Plano de salvação. Aqui estão todos os versículos bíblicos, os corações da cor. Nós não podemos perder de vista. Nas nossas igrejas, Jesus Cristo precisa continuar sendo a atração principal. Pasme de ir em igrejas onde Jesus não é mais a atração principal. Isso me traz uma grande preocupação no meu coração, porque nossos filhos vêm em casa de Deus, são criados no Evangelho e eles vão crescendo e quando chega na idade do cursinho da universidade eles caem fora. Eles passaram uma vida na igreja, muitas vezes brincando em salinhas, onde as crianças passam 12, 13, 14, 15 anos da vida deles e depois caem no mundo, porque não aprenderam valores eternos. Eu, como mestre, como professora, eu tenho o dever diante do Senhor de ensinar o que Ele diz na palavra dele. Eu não posso inventar coisas, eu tenho que sempre estar mostrando para as
crianças a Bíblia, porque elas têm que, desde pequenininha, assimilar que isso aqui é o nosso manual de vida. Computador tem manual, micro-ondas. Tem mulheres que só esquentam leite no micro-ondas uma vida inteira. O micro-ondas faz bolo, o micro-ondas faz pipoca, ela faz arroz, faz macarrão, e nós não aprendemos, porque não lemos o manual. As nossas crianças saem com 12, 15, 20 anos às vezes da igreja, e não aprendemos os atributos de Deus. Isso, Deus chora quando vê o tipo de professores que temos hoje na igreja, porque uns 20 anos atrás era diferente. Hoje nós estamos muito nessa era de brincar na igreja e para socializar o povo, e a função da igreja não é socializar, é ensinar. Olha aqui, essa é uma Bíblia também que eu uso muito. Meu coração era sujo. Quem sabe está comigo? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com o seu precioso sangue. E assim vai. Olha aqui, está vendo? É um livro sem palavras. Primeira coisa, nós temos que estar conscientes como soldados do reino, ensinar a palavra de Deus. Agora, eu tenho que ensinar a palavra de Deus, eu como professora, eu tenho que pesquisar, não posso dar teologia rasa para criança. Criança hoje, ela é muito inteligente. Se eu der o manual da Bíblia, vai para casa e digo, mostra a página para ele estudar, para ele ler, eu vou me reunir com as crianças, ele vai me ajudar na aula, eu garanto aos irmãos que ele vai entender perfeitamente o que eu vou recomendar para ele. Esse aqui é o manual essencial da Bíblia, a melhor companhia para a sua Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. É um manual facilitado, quando você aprende muita coisa. Criança não dá para dar uma aula rasa mais, tem que dar uma aula profunda para eles. O meu livro fala no último capítulo aqui, os atributos de Deus. É métodos para o ensino infantil que toda a Europa está pedindo, porque as crianças hoje, toda coisa de mídia, multimídia, não tem mais intimidade com os professores. A criança vai para casa para desenhar, para riscar alguma coisa, e um versículo bíblico ele nem entendeu o que significa e vai embora. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Aula com versículo bíblico, com música, um interagindo com o outro para a criança fixar o aprendizado. Porque Deus vai cobrar. Deus, Esther, o que eu estou passando hoje para Sara? Ela veio aqui, Deus não traz nem os pequeninos por acaso. Não traz nem nós por acaso. Esse livro aqui não é tradução. Quantas vezes eu comprei livro e comecei a ler e falei, mas essa não é a realidade do Brasil. Na área da educação, esse é um livro realmente que tudo que está aqui dá para aproveitar, porque é a realidade que nós vivemos hoje. Outro livro que eu tenho, que eu acho fundamental, que Deus me deu um sonho, é o livro do bebê. Quando a editora falou para mim, vamos fazer verde, vai vender mais. Eu falei, Deus não quer fazer verde. Deus mandou fazer azul e rosa, bonito e lindo. Eu só vou mostrar uma das páginas aqui que foi forte, como o Senhor falou. Nossas crianças hoje nascem, às vezes na primeira infância, na casa delas, elas já não conheceram o pai biológico, e conheceram um padrasto, outro padrasto, e elas ficam confusas a questão da genealogia da vida delas. Essa bonequinha é o meu fantochezinho mesmo, que é essa bonequinha aqui, é Estherzinha. Então, que eu trabalho na editora, agora que eu aposentei, né? Aqui vai ter muitas coisas boas, vou deixar uma lá para a esposa o esposo do pastor que está grávida, né? Aqui vai ter a apresentação, nossas crianças da igreja não têm referência. Quando o pastor apresenta a criança aqui, às vezes a igreja não se preocupa de preparar um certificado. A criança é apresentada, vai embora, ela não sabe que dia foi apresentada para o Senhor, às vezes ela fica procurando, mas onde está o dia que me apresentaram na igreja? Nós precisamos ter, a igreja tem que estar lendo, com certeza, o livro que colocar das musiquinhas aqui. A igreja tem pessoas de talento para preparar um lugar. Aqui tem data, hora, igreja, endereço. Na primeira igreja batista, a criança recebe o álbum já aqui com a foto dela, com a pastora, a família, já sai da igreja com isso aqui. Mas onde o Senhor me falou profundamente, e eu falo para mulheres em congresso, e não me canso de falar, é a genealogia. Por quê? Nossas crianças hoje, nós vemos muitas crianças sofrendo na área da genealogia. Meu avô, o casal se separa, e parece que a criança deixou de ter avô, deixou de ter pai.
E nós temos que trabalhar isso como igreja. Não é o caso hoje, mas eu quero que vocês saibam que Deus tem falado sempre na área do departamento infantil e Deus tem se preocupado muito com as crianças. Eu devo apresentar para as crianças todo tipo de Bíblia. Aquela Bíblia maior, a menor, tem camuflada, do meu que apresentou hoje. Então você tem que apresentar para a criança. A hora que você conta histórias, você fala, Sara, leia aqui. Eu não sou tia da Sara na igreja, eu sou professora. A tia é a irmã do pai, a irmã da mãe. Quando a criança tem essa confusão na cabeça, eu vou para a igreja, minha tia vai me cuidar. Não é verdade. Na igreja, a criança vem para aprender. Quando Jesus se perdeu, ele falou, mas mãe, você não imaginou que eu estava na casa do pai? Nossas crianças têm que ter essa referência firme, forte. As crianças têm que ver na igreja chegando, a professora chegou, a professora de Bíblia. Elas vão atrás da professora, porque a professora cativou, a professora acarinhou, a professora mostrou que eles são úteis. Então mostra todo tipo de Bíblia, não traz no celular, no iPad, o iPad está ali, mas mostra aqui palavra de Deus, para realmente a criança crescer sabendo. O livro sem palavras, eu insisto nele. Eu tenho ele daquela forma, dessa forma. Nós não podemos perder de vista. Hoje você vai para as igrejas, não se fala mais de Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, Jesus pagando o preço. E a nossa criança tem que crescer sabendo os atributos de Deus. Deus é fiel, Deus é juiz, Deus tem os olhos por toda a terra. Nós temos que ter essa autoridade de ensinar nossas crianças. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Mostrar isso daqui, falar do céu. A minha criança, meu aluno, Deus vai cobrar de eu, Esther. O que eu passei para o Rodrigo? Quantos anos tem, Rodrigo? 7. Olha que menino grande. O Rodrigo, 7 anos, eu sento, olho nos olhos dele conversar sobre o céu. Ele não vai esquecer. Tudo, a pesquisa diz que as crianças se convertem, as crianças que frequentam a igreja, 90% das crianças aceitam Jesus. E a palavra de Deus fala, ensina o menino para mim que deve andar, e até quando for velho, não se desviará. Eu não se desviar, não é que não vai se desviar, pode até ir por outros caminhos, outros atalhos, mas o que aprendeu está aqui, e um dia volta para o Senhor. Então eu tenho grande alegria quando falando para professores, quando falam assim, mas uma coisa tão pequena dessa, olha aqui, eu vou para o hospital, isso daqui, professor de criança, professor de Bíblia para criança, está sempre com material. Está com material aqui, agora se imagine, professor de criança, professor em todo lugar. E eu não me canso de ensinar a criança, por quê? Segura aqui, segura aqui, vai lá. Aqui, vai lá. Olha, é melhor edificar crianças do que reformar homens. Vamos repetir? É melhor edificar crianças do que reformar homens. Excelentes, cadeias cheias, abrigo de menores lotado. E quantas igrejas nós temos no Brasil? O que está acontecendo com as igrejas evangélicas? Tratando de qualquer jeito as crianças, não ensinando, não ministrando ao coração deles. Crianças que têm problemas, se eu for professora dessas crianças, o dia que eu olhar para a Sara e ela com um olhar mais triste, eu vou acolher, eu vou conversar. A criança tem problema também. Muitas vezes a criança conhece o buraco do nariz do professor, e na igreja não é professor, é tio. Elas vão para a escola secular, tem professor de verdade, que ensina, que exige, na igreja é tio, tiozinha, tiazinha, e não é. Vamos repetir? É melhor edificar crianças do que reformar homens. Obrigada. Eu acho que é assim que nós precisamos edificar crianças, para que haja menos histórias de tragédia dentro das nossas famílias, da nossa igreja. Eu e você, como professor de criança, nós não podemos esquecer. Eu, professora, tenho que ter vida e vida em abundância. A criança não pode ver na Esther uma mulher derrotada. Jesus nunca falou que seria fácil, ele falou que ia ser bem difícil. Não falou que ia ser moleza, seguiu. Mas ele falou que estaria conosco todos os dias. Agora vocês pensam
são alunos que chegaram e eu sou professora, estou chegando atrasada. Você imagina esse tipo de professor. Tem igreja que me chama para treinar e fala, pastor, permite que eu vá um domingo, ninguém me conhece, eu chego lá, eu quero assistir aula da classe de criança. Eu vi classe de criança contando história secular, de doente, de fada. Criança vem fazer isso na igreja. E ainda desenhando para fixar o aprendizado. Do jeito que o diabo gosta. O inimigo das nossas vidas hoje, ele está usando a própria igreja para que a criança não tenha chance. O professor às vezes chega estressado na aula, os alunos já estão todos lá. Imagina o ânimo de vocês se eu chego e falo, olha, nem sei como cheguei aqui hoje, puxa vida, olha, quase que eu me acordei, porque a minha semana foi terrível, eu não sei como venci. Esse professor já acabou com a classe dele. Pode ir embora, ele está debaixo das mãos do inimigo. E nós vemos isso nas igrejas hoje. Professores que não consideram seus ministérios, chegam atrasados, saem adiantados, não sei quantas vezes saem tomada durante o culto, e os nossos pequenos, eles aprendem mais pelo meu exemplo do que pelo meu discurso. Eu posso falar para eles, olha, você se ajeita, vem vestidinho bonitinho, caso o Senhor nos vir vestido. Mas eu venho de bermuda, venho de chinelão, a criança vai aprender que o que eu falo é mentira. Eu tenho que ter vida, eu tenho que ter alvo. Eu vim no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Canta, né? O Rio de Janeiro continua lindo Copacabana, continua lindo não sei o quê, porque o resto é uma miséria total. E eu vi crianças no meio do asfalto, bebendo água, eu vi crianças sofrendo, eu vi das comunidades, muitas crianças sofrendo. E quantas igrejas tem no Rio de Janeiro? Eu fiquei pensando que tipo de aprendizado que as crianças da comunidade estão tendo. Isso que eu estou dando aqui, eu acho que é 20% do curso que eu dei, repeti 8 vezes a mesma oficina, pelo número de alunos que tivemos no Rio. O professor de criança tem que ter prioridade. Eu sou professor de criança e tenho o Espírito Santo de Deus vê a minha vida. E Satanás vê, ele só não sabe o que eu penso, mas aí ele deduz o que eu penso. E nós somos antes como servos da igreja e aceita o cargo assim, ninguém quis, então eu vou pegar o cargo. Deus nunca vai, se Ele não te chamou, não tem função na igreja. E Deus, quantas vezes brigaram que vai ficar à direita do Pai? Eu e você, como professores desses pequeninos, Jesus falou que nós estamos recebendo Ele mesmo. Em cada aula, recebemos o próprio Jesus. Se Jesus fosse uma criança, falasse, Jesus veio para a sua classe domingo, eu ia me esmerar. Mas Jesus disse que o Davi tem para mim, ele é Jesus. É como se eu recebesse o próprio Jesus. Eu sou uma administradora de vidas. No meu livro tem depoimento de 5 ex-alunos meus que se tornaram isso, aquilo. Agora, lá no meio da vida, são pastores, são líderes. Nossos alunos têm que ver que eu tenho vida em abundância. O meu alvo é agradar Jesus, não é outro da terra. E que eu, Esther, tenho prioridade na minha vida. Nós estamos no século XXI, o tempo está passando, eu acho que está 95% do tempo cumprido para Jesus voltar. E nós não podemos continuar brincando, às vezes, na casa de Deus. Eu vejo assim a dificuldade que é hoje nós termos tempo. E é uma grande mentira que o diabo inventou para os professores, que nós não temos mais tempo. O dia continua tendo 24 horas, é que o mundo nunca ofereceu tanta diversão para mim e para você. Olha como é difícil. Olha aqui, eu trouxe a proposta, você vê como é difícil mesmo. Olha aqui, ó. Eu posso deitar na minha cama e acessar aqui no meu celularzinho desse tamanhinho, tudo que eu quiser de mídia. Eu posso aqui no meu iPad ficar editando fotos de noite, até a hora que eu quiser. Eu posso fazer isso, eu posso tirar fotografia das crianças, que é uma coisa boa, eu vou ficar editando, brincando. O mundo nunca ofereceu tanta distração para nós. Nós falamos que não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo, não dá tempo, e nós mentimos para nós mesmos. Nós não temos um planejamento. Se eu vou dar uma aula no livro de Ruth, eu tenho que estudar como professora, eu vou dar para as crianças, eu tenho que contar a história real da Bíblia. Eu não posso ficar minimizando, não fazendo direito. Eu preciso ter planejamento das minhas aulas. E eu tenho que ter estratégia para a vida. Estratégia
Nós somos chamados de servos de Deus para servir. Nós somos chamados de servos de Deus para servir. Eu sempre digo, especialmente para quem aceita o ministério infantil, porque se você não vive para servir, você não serve para viver. Se você não vive para servir, o ministério infantil exige muito. A igreja geralmente dá a pior sala da igreja para as crianças. Lá no fundão, lá não tem muito ar para respirar. Às vezes compra revista para adultos, para as crianças, os professores têm que se virar e dar um jeitinho. Então pense hoje, como soldado do reino de Deus, vida com alvo. O alvo só tem que ser, em primeiro lugar, agradar a Deus. Prioridades, eu tenho minha vida secular, eu tenho a minha vida como Senhor, eu tenho a minha profissão, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que ter uma estratégia de vida e eu tenho que viver para servir. Isso teria assim que nós temos que levar muito a sério a nossa vida com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo sobre a terra de um relacionamento instantâneo, uns com os outros e com o Senhor. Nós não temos tempo de passar por um irmão passar no corredor e oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Se eu perceber alguém mais triste, eu já passo de largo. Vai para conta o problema, eu tenho que orar por ela, visitar. Não dá tempo. Se nós tirássemos a nossa vida, todas as mídias, será que não ia ter um pouquinho de tempo? Minha mãe criou 10 filhos, tomando chimarrão com meu pai, cozinhando, lavando roupa no tanque, e tinha muito tempo para todos nós. E o mundo nunca ofereceu tanta distração como hoje oferece. Nós precisamos levar mais a sério como professores de não ensinar. Você vai numa praça pública, se você chega lá e fica lá esbravejando, venham crianças, vamos aprender. Não vai aparecer nenhum. Agora você chega com os bonecos, você chega assim, olha, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Amém? Está ali na praça, você leva uma coisa dessa, leva fantoches. Se Jesus viesse hoje aqui, a pedagogia de Jesus, escola bíblica, ia ser nas ruas, ia ser na praça, ia ser no terreno baldio, aqui da frente do estacionamento, para que as pessoas da rua pudessem ouvir. Nas quartas-feiras, a Cláudia e o irmão Paulo, no tempo frequentaram conosco, na quarta-feira, aula de culinária das crianças. Tinha visita da igreja e nunca entrou na igreja. As mulheres, chegou o tempo de comprar a casa, né, Cláudia? Cláudia ajudou muito nos bazares. Nossa, bem como um filme, né? As mulheres da igreja deram seus anéis de formatura, seus anéis, juntamos todo o ouro, deram ofertas, compramos a casa do lado para que tivéssemos um grupo infantil específico, mas até ali foram acho que 6, 7 anos sabendo as crianças ficavam dizendo felicidade no porão da igreja. Era o porão. Os adultos tinham sala, as crianças tinham porão. Até que foi conseguido fazermos. Agora vocês vão ver como nós podemos ensinar as crianças. Vamos pegar os fantoches, por favor. Vamos lá. Vamos ficar em pé? Vamos aprender. Nós vamos aprender a cantar direito, né? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Quem você quiser com criança não entra no reino, né? É difícil, né? Põe a mãozinha assim, contra esse ajeito, põe a mãozinha assim. Uma das coisas, o professor tem que pronunciar bem a palavra. Mas não fica assim, meus alunos me dão hoje sobre, eu vou ensinar um livro bem difícil, eu vou ensinar sobre o Apocalipse. Eu não sei se vocês vão entender muito, o livro do Apocalipse é profético. Você fala, meu Deus, o professor está todo confuso, você não está entendendo nada, né? E é horrível. Então, assim, o Senhor é o nosso melhor, né? Então, põe a mãozinha assim, Dó, Ré, Mi, Fá, ó, tá vendo? Abrir bem a boca, pronunciar, quem nos quiser com criança, não entra no reino, ó. Deixa eu ver aqui, fala, I, O, U. Se fizer isso, não vai ter nenhum, irmãos. Põe lá, ó, criançada, fiquem aí, vamos separar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó.
mas você vê essas crianças, investe, a igreja tem que investir. O Senhor fala, não me ofereça sacrifício que não te custou nada. Nós temos que oferecer a Deus, fazer camiseta camuflada para todos eles, ou bonezinho que vai servir, e sai pela rua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mesmo que eu não imagine, ensina as crianças bem a música, antes dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eles vão aprender a pronunciar as palavras, sai na quadra, você vai ver à noite, não vai ter um visitante, 2, 3, porque viram as crianças cantando. Se nossas crianças continuarem só dentro das igrejas, em Santa Felizardo nós tínhamos um posto de saúde e íamos com os médicos na casa dos idosos que estavam acamados. As crianças chegavam na véspera de Natal com bequinhas TTT, pobre, bequinhas de igreja pobre, cantando, passarinho está cantando, tão feliz lá no quintal, só porque que ele sabe que agora é tempo de Natal. Um hino lindo, alegre, feliz. Agora você chega, pobrezinho, não atinge, né? Agora chega lá, cachorrinho está latindo, tão feliz lá no quintal. É porque ele já sabe que agora é tempo de Natal. Au, 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 au. Aquelas crianças com aquelas bequinhas boçantas. Eu era questionada, dava as crianças para cantar em frente de bares. Regina Linda, lembra da Regina Linda? Regina Linda hoje é missionária. O pai dela era alcoólatra, ela chegou com um bêbado caído, falou, senhor, olha para mim um pouquinho, diz que não vai hoje bater na sua família. Jesus ama você. Uma menininha da Amanda Sara, hoje ela é missionária. Então, nós temos que o ir e fazer discípulo. Essas crianças já podem ter almas nas mãos que levaram para o Senhor. Às vezes tem pessoas, eu vou evangelizar, mas eu tenho que convencer aquela pessoa. Eu não preciso convencer de nada, quem convence é o Espírito Santo, pecado, justiça e juízo. E se a classe de crianças pegar só a quadra da igreja durante um mês, para visitar os idosos, para fazer, para andar com eles, porque ser salvo, ser professor, muitas crianças viram adultos que não querem fazer nada na igreja, porque não aprenderam a fazer quando eram pequenos. E nós temos que, como professores, estar ensinando. Nós não temos um relacionamento descartável, um relacionamento miojo com as nossas crianças. Davi, Rodrigo, por favor. Nossas crianças hoje não têm aprendido o que é verdadeiramente ser amado por professores. Verdadeiramente amado. O professor que ama o aluno, verdadeiramente, ele vai ser irmão de Jesus, voz de Jesus, atitude de Jesus, trabalho que Jesus faria, em seus passos que faria Jesus. É um livro que às vezes eu até me arrependi de ter lido, porque esse livro me traz à memória tudo que eu preciso fazer para o Senhor. Às vezes eu falo, Senhor, não é, isso é muito difícil renunciar. E aquele livro vem à minha memória, em seus passos que faria Jesus. Eu sou professora da criança, eu sou mestre, eu não sou a tia. Eu sou a professora que ensina a Bíblia. Vamos repetir? Olhe para o lado, olhe para alguém e diga, te amo. Te amo, te amo, Rodrigo, te amo, Sara, te amo, te amo. E não é um amor miojo. Hoje eu tenho um amor. As nossas lições hoje são miojo. A criança vai embora, você gostou da classe? Gostei de falar. Tem que ter lanchinho, tem que ter tudo, mas tem que ter a palavra de Deus com profundidade. Criança tem que crescer sabendo as histórias bíblicas. Tem que saber, crescer sabendo as histórias bíblicas. Agora vamos ver. Não se mostre superior às crianças. No livro do Apocalipse fala, eu estou
Então nós temos que saber. Eu muitas vezes como professora, eu fecho meu coração para o Senhor. O meu ministério, talvez, quantas aulas por ano que eu fiz que tinha que fazer. E o Senhor quer que eu faça porque eu trabalho para Ele. O meu chefe, o meu superior é Deus, o Todo-Poderoso de Israel. E nós não podemos continuar com portas fechadas. Eis que estou à porta e bato. Se você vê todo o contexto Apocalipse 3, é o Senhor falando para a igreja. E hoje, muitas igrejas onde Jesus não é a atração principal, Jesus está fora da porta. A igreja tem festinha, a igreja tem célula, a igreja tem piscina com a igreja, a igreja tem piquenique, tem tudo que você pensa. Não tem. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz. Jesus está chamando para o ministério mais sério, meu e teu. Vou pedir aqui para o Davi, para quem acertar agora esse versículo que eu te vou falar. Sou tia? Não, né? Tia, não precisa ser pai. A própria que é bom. Mostra para a criança. Às vezes a criança fala assim: nossa, Esther, você sabe tudo, né? Você conta história, você fala alto. Fala nada, tem colinha aqui atrás. Olha aqui, ó. Tem colinha, olha, Davi. Tá vendo? Tem colinha, tem colinha. Mas olha, essa colinha já tem 37 anos, não sei recorda, mas tem colinha. Essa menininha você pode fazer do jeito que você quiser, faça do seu jeito. Como nós nos preocupamos, nossos filhos estão crescendo, tem que levar um médico endocrinologista. Meu filho está engordando, meu filho é magro, meu filho está achando para mim: mãe, vira chefe quem é gordo, fala grosso e é careca. Eu falei: por que, Lucas? Ele falou: mãe, você já viu o mendigo careca? Você já viu o mendigo gordo? O mendigo é magro, fala fino, só usa camiseta. Então todo mundo quer deixar o filho gordo. Qual é o versículo bíblico? A palavra de Deus fala que é para crescer. Olha aqui, olha. Quem que sabe falar? Antes. E daí? De nosso Senhor e Salvador. Muito bem. Vamos lá dar um cartão para aquele irmão lá que sabe dar, olha lá. Dá 2 cartões cada um para ele. Vai. Vamos repetir? Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que recomendação. Quanto nossas crianças crescem indo para a escola bíblica e culto à noite? Às vezes muito pouco, né? E nós temos que ensiná-los. Esse irmão lá tão inteligente, cadê ele? Ele vai ganhar o meu livro. Pega lá para ele, sai lá para o irmão lá. Você falou tudo em quarto, viu? Falou tudo em quarto. Ele irmão lá. Então nós precisamos, estou vendo na hora, eu sei que o tempo passa. Ensine para nossas crianças. Tem gente que tem medo da idolatria e ensina o Pai Nosso. Passa. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, o pão é nosso, a casa é nossa, tudo é nosso. E por que nós somos tão individualistas? Pai nosso que estás no céu, está na Bíblia, é a oração que Jesus deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem uma grande lição para a oração do Pai Nosso. Nós pararmos para estudar o Pai Nosso, dá uma lição de mais de 1 hora para nós vermos o quanto nós podemos. Sabia que se você pegar uma bacia d'água e você vai olhando para frente, a bacia está transbordando, você não vai derrubar um pingo. Agora, se você encher a outra pessoa do outro lado com a bacia igual, ela é recomendada para ficar olhando para o umbigo dela, ela vai derramando toda a água. E na vida é assim. Quem só olha para o próprio umbigo vai perdendo. Nós temos que aprender a olhar para os lados, olhar para frente, olhar para trás e cuidar realmente das nossas ovelhinhas. Nossas crianças têm que realmente sentir que eu sou em mãos de Jesus na igreja. Criança que confia na professora, conta segredos com a professora. Teve o Jardim Esmeralda na igreja de Duas Calvas, que uma menina de 14 anos morreu. Nós íamos fazer um culto, ela ia participar. Nós íamos cantar, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. E aqui, todo mundo na sala informal, a Márcia com os pés em cima do banco, nós estávamos ali brincando, ensaiando.
pai é um beberrão. Meu pai bebe, meu pai bate na mamãe, ele é diácono da igreja. Quem é sua mãe? Criança não lembra. A minha mãe tem umas misérias tão grandes que não dá nem para estar perto de criança. E a Márcia morreu. Daí o corpo veio para a igreja, foi o velório mais triste que eu participei. E aqueles pais que querem morrer, Deus não é justo, Deus não é bom, blasfemando. Eu fui lá e falei, meus irmãos, vamos ali um pouquinho, por favor. Fomos lá para um quarto da igreja, uma sala, mostrei o caderno. Falei, meus irmãos, mais uma blasfêmia contra o nosso Deus. Eu vou trazer a público a vida dos irmãos. Porque essa é a vida que vocês têm lá em casa. A Márcia ia fugir com o namoradinho dela. Ela não queria mais ir para casa. E quando eu mostrei para eles tudo que a Márcia tinha colocado no caderno, eles foram para perto do caixão, ali naquela sala, choraram arrependidos, pediram misericórdia a Deus, e o assunto acabou por ali. Eles perderam a única filha deles. Eu tenho como mestre entender o coração triste da minha criança. Criança tem problema. Se eu vejo uma criança que tem um perfil, ele é colérico, ele é sanguíneo, tem outros temperamentos, que um professor deve estudar os temperamentos, tem um livro de Chimatai, tão bom, temperamentos transformados. Você vê uma criança excessivamente alegre, olha no fundo dos olhos dela, atento para ela. Se ela está muito triste, atento para ela, nós temos que cuidar. Olha para a sua criança no tempo de casulo. Tempo de casulo, nossas crianças têm tristeza. Nossas crianças têm profunda tristeza às vezes. Para crianças chegarem no nível de depressão e de obesidade, igual tem na Europa, são crianças totalmente largadas ao léu da sorte, da própria igreja. Num tempo onde nós dizemos que não temos mais tempo. Olha, a mulher sai de casa para ganhar um salário mínimo, mas ela sai para ter um micro-ondas igual ao vizinho. Ela paga 500 para empregada. Que até fora da lei tem que pagar salário mínimo, né, para empregado. Mas ela sai, porque o que vamos falar dela? Se o governo pagasse um salário mínimo para todas as mulheres administrarem a vida dos seus filhos, esses filhos teriam uma vida de qualidade. Nós vemos assim um mundo desajustado, um mundo triste, nós como igreja tem que correr também com uma crise. Quer ver? Nós precisamos usar o cabo de pregas para decorar. Quer ver? Eu vou ocupar de pregas no hospital, como capelã, tratando as crianças com câncer. Você entra assim na porta, você entra lá na porta, você nem tronqueira. Veja que nós temos que criar estratégia. Satanás tem muita estratégia para tirar todo mundo da igreja. Os lá de fora eles são dele. E sobre o povo de Deus, Satanás joga isca. Eu fui pescar agora, fui pregar numa igreja que teve pesca parque lá. Fui pescar e ficar analisando. Antes eu punha minhoca, agora eu vou até camarão para pegar os peixes. Eles não querem mais minhoca. Isca, minhoca. Na igreja, Satanás está jogando a isca que você quer. Ele joga. Lá, porque quem é dele já é dele. Ele joga a isca na igreja. John Bevere escreveu um livro, né? A isca de Satanás. Eu recomendo. O devocional dele você tem que terminar e rasgar e jogar no lixo. Ele faz você confessar os pecados. Quantas iscas nós mordemos? Então, olha, tem que ter estratégia. Está lá as crianças com câncer, chorando, mãe cuidando, esse bonequinho põe só a carinha na porta e canta. Ah, não falou nada, só mostrou a carinha. Ah, tirei o pau do gato, todo mundo canta. Daí a outra, que é a minha colega do ministério, entra e fala assim, por que você tira o pau do gato, hein, guri? Ele fala, todo mundo atira, eu atiro também. Não, a musiquinha certa é, não atire o pau no gato. Ensinou, todo mundo cantou, riu. Você entrou com o livro sem palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com o Pai Nosso, e você vai embora, deixa aquele gostinho de quero mais. Porque a ideia que tem fora é que querem deixar. Agora, se eu chego numa enfermaria, criança, eu chego lá, olha, eu vim aqui para falar para vocês do amor do Senhor Jesus. Ele morreu, sofreu muito. As crianças estavam sofrendo. Tudo que elas não precisam falar é de sofrimento. Mas você sai dali, as mães ficam dizendo, voltem, fica mais um pouquinho. Você fala, semana que vem eu volto, viu, mamãe? E você vai embora para outra enfermaria. Paz, tem crianças que melhoram, levantam e seguem você. Então, você vê assim, que nós precisamos, em tempo e fora de tempo. Agora são 9h20, até 9h30, tá? Olha que delícia. Até as crianças vão
tem uma silhueta igual, põe nos livros de Jesus de criança. Vos farei, os crianças, que é nós, né? Pescadores, peixe, né? Pescadores de homens. Vamos? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. O Senhor Deus fala para inculcar a palavra dele, decorar. Vamos repetir? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Podíamos decorar até mostrar que todo mundo já sabia. Já sabe, hoje não tem. Agora eu quero mostrar para vocês. Agora se imagina eu e o Vicina repetindo o mesmo assunto todo dia. Você fica assim, será que eu já falei? Não. E que tal nós prepararmos medo da idolatria? Nós não ensinamos para as nossas crianças, às vezes, o que a Bíblia fala. Você tem que mostrar que está na Bíblia, você não está inventando. Teu aluno faltou domingo, você não vai ligar para a casa dele e te mandou, Davi, você não veio domingo? O que é que está acontecendo? Não respeita mais que eu estou dando aula para você? Se a criança fosse primeiro, nunca mais veio. Agora eu vou na casa dele, na segunda-feira, levo um bolinho, um sanduichinho, vou comer meu flanelope embaixo do braço, essas figurinhas. Chegou lá, falou, Davi, eu vi, nós estudamos ontem e ele repetiu lição com você. Trouxe um negócio que você gosta, vamos comer junto? Aproveita, já toda a família vai participar. Eu duvido que a família não participe. Quem que não gosta? Principalmente quando fala de anjos. O brasileiro gosta muito. Você mostra para o Davi e fala, olha Davi, olha Rodrigo, sabia que você pode ajoelhar e pedir para o Pai do Céu que cuide de você? Porque a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos, ao nosso respeito. Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Nós temos medo de ensinar angiologia para as nossas crianças. E nós não temos que ter medo, temos que mostrar que está na Bíblia. Mostrar na Bíblia. Olha, Sara, nós temos anjos que cuidam de nós. E dali você vai mostrar para a criança que os anjos estão ao redor, fechadinho, cuidando. E nós, às vezes, por descuido, por incoerência, nós vamos abrindo brechas e contando para as crianças o que abre brecha na nossa vida. A criança vai fazer. É por ali que vai entrar o inimigo, vai pôr uma cunha. Vocês podem usar neurolinguística com as crianças, que é pegar uma madeira que está rachada e pôr uma cunha ali e bater. O diabo vai aqui, vem aqui, coloca aqui uma cunha, bate. Enquanto você não confessar esse pecado, você não sair disso, ele vai ficar usando aquela brecha. E as iscas sobre a igreja. E quando você leva um anzol e ensina a criança a pescar no aquáriozinho na classe, ela vai entender que Satanás faz bem isso com a igreja. A criança cresce com uma vida espiritual sadia. Nós cuidamos tanto da nossa vida, e às vezes falta para nós disciplina, como professores. Exigimos das crianças. As crianças estão aqui na igreja, com os pezinhos balançando, desconfortáveis, né? Mas não nós em cadeirinha todo esse tempo. Né? Terrível. Então nós temos que ter disciplina, nós temos que ter carinho uns com os outros, com as crianças especialmente. E a criança que vê isso em nós, que é Gálatas 5, 22, 23, paciência uns com os outros, falta muito. Nós temos que ter uma vida de oração. A oração, como é gostoso, né? Satanás tem roubado de nós. Tem roubado. Quanto tempo você não se ajoelha? E olha, a vida cristã fica assim, chata. E a vida cristã pode ser assim. A vida cristã pode ser isso? Pode ser isso. O que você acha que é isso? Ele sabe, mais um pouquinho que eles olham já disse. Sabe quando dá uma história bíblica? Tem conhecimento. Muitos professores passam a semana assim, ó. Domingo então é domingão cristão. Daí chega da igreja e não sei muito bem. Não ensina nada para as crianças, não estudou com profundidade. Sexta-feira sai desesperada atrás da revistinha de escola bíblica para dar uma lidinha para ensinar. Olha, o reino da coisa é fazer relaxadamente a obra do Senhor. Sobre drogas eu levo cigarro, põe o cigarro em pé. E a criança lembra do pai, do avô, que fumava dia e noite. Dia do dinheiro com pão, o cigarro tinha. Eu mostro a maconha para eles. Quando eu percebo uma criança, uma
criança de olhos dilatados, na periferia tem muito isso, você já chama para conversar. O que você cheirou? Você já vai chamando. Cheirar? O que é cheirar? Eu falo, então me conta o que você fumou. Ai, meu coleguinha deu. Não se escute, hoje o coleguinha dá uma coisa, dá uma fumadinha. E quando você mostra a figura do homem que vira um cavalo do diabo, tá vendo? Quem fuma, quem bebe, quem usa droga, vira um cavalo do diabo. E aqui eu vou explicar tudo para a criança. Primeiro pega da mãe, depois pega do vizinho, depois vai roubar no sinaleiro, depois apanha da polícia, depois morre e vai para o cemitério. Primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias prolonguem na terra, é a primeira coisa que as crianças decoram, independente da idade. Agora eu vou contar uma história da Bíblia. Agora se imagina, eu chego assim e falo assim, olha, hoje vou ensinar um livro bem difícil. Nem sei se foi muito, viu? Porque é Velho Testamento, é ruim estudar. A criança que cresce traumatizada, tanto que fala que Velho Testamento é ruim, não é? Cresce, eu não quero Velho Testamento. Não é verdade. Agora você chega assim e fala, olha, criança, vou contar uma história para vocês, maravilhosa. Uma menina que era uma mendiga, vem cá, você é mendiga, vem cá. É, que criança nunca põe de mendiga criança. Foi só uma gente grande. Pobre, órfã, judia. Quem era essa mulher? Pobre, órfã, judia. Da Bíblia. Pobre, órfã e judia. Esther. Vai estar pobre. Eu sei que é difícil, mas fácil. Estou pegando aqui na hora que eu vou escolher. Vem cá, Vasti. Vai estar em Vasti. Apesar de que eu defendo Vasti. Aquela mulher nem teve razão de não obedecer a sua era. Estava bem, né? Sabe que Deus estuda direito lá, você vê. Porque Vasti tinha umas coisas. Não tem cara, mas é Vasti. Vamos ver o Assuero. Vem cá, irmão. Você que respondeu lá. Não, Mardoqueu, você que criou essa menina. Mardoqueu, o tio, o primo, alguma Bíblia é a parede. Ai, o rei Assuero, vem cá, irmão. Você pega os adolescentes durante a semana, leva para uma casa, faz um sanduíche com bacon, com tudo, batata frita, e reúne eles e conta o livro de Esther para os adolescentes. E nós vamos fazer um lindas crianças. Isso não precisa nem ensaiar, dá o material para a gente ensaiar. Esther, pobre órfã, judia, isso vai contar uma história hoje, nunca teve. Ela se transformou numa rainha, que Deus tinha propósito na vida dela. Mas o que eu imagino morrer papai e mamãe, quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar? Se eu fosse pequenininha, nunca peço para a criança dizer se o pai e a mãe dela morresse. Se papai e mamãe morrer, quem vai cuidar da gente, né? Esther teve alguém que cuida dela, Mardoqueu. Imagina esses aqui interpretando. A criança vai entender tudo do Velho Testamento de Esther. Você já decora o versículo de Esther 8:9, o maior versículo da Bíblia. E olha aqui, ó, coroada, rainha. E você conta o livramento do povo judeu, você conta. Eu participei com os judeus messiânicos da história da festa de Purim, que o meu sobrenome de solteiro é Yubel, que é o júbilo de Deus. Meu pai era judeu. Que coisa fantástica, a festa dos judeus. Nós tínhamos que fazer na igreja um dia, onde o mais velho da família senta na ponta da mesa, onde conta toda a história do povo judeu em três dimensões. Você parece que está caindo a água do Mar Vermelho em você. Você sente toda aquela coisa fantástica, sabe? Mas aí foi na festa de Pessã, Moisés no Mar Vermelho. E eu gosto tanto dessas coisas, das festas judaicas, que eu acho extraordinário. Isso aí não é idolatria. Não é da Páscoa, contar a passagem do povo pelo Mar Vermelho, contar a história de Esther interpretando. Eu fui nos judeus messiânicos, aqueles que aceitam Jesus são perseguidos. A história de Esther, o rabino veio e me falou assim: Esther, eu quero você lá, que o Todo-Poderoso vai falar com você. E eu fui. Chegou lá, numa noite fizemos o livro de Esther inteiro. Meninos chegam com equipar e com instrumento musical na mão. Todos os homens de equipar, ternos e instrumento musical na mão. A hora que fala o nome de Amã, na frente do traidor, todo mundo toca o instrumento. Eu falei, isso aí não vai dar certo, a minha igreja não ia dar certo, porque falta disciplina. Os meninos só tocam na hora que falam Amã. Eles são tão treinados para ter disciplina com as coisas de Deus. E a gente teve uma grande festa, e nós podemos fazer tudo isso às crianças. Festa de Purim, para as crianças entenderem. E os homens se entrelaçam sem sexualidade nenhuma, e se entrelaçam, e as mulheres no meio, e as crianças no
levantar para mostrar proteção. Homens protegem mulheres, homens, mulheres, pai e mãe protegem suas crianças. Muito obrigada, irmãs. As crianças ouviram, é bom estudar assim a palavra de Deus, né? É muito gostoso de estudar a palavra de Deus. E para encerrar, então, você pode preparar muito material. Olha, isso aqui é EVA, esse aqui é um quadro, aqui é um outro quadro de férias, aqui é história de desafios, pode colocar. Por favor, você dá uma nota para cada um, pega esse pessoal, não tem mais que cada pessoa termina. Você vê, logo no dia de trabalho, nós tivemos 1 hora de compartilhar sem vocês nem poder falar, né? Porque não teve esse tempo. Vai esticando assim e vai pensando que você tem sonhos. Pensa nos teus sonhos. Que sonhos Deus tem para você como professor? Quais os sonhos de Deus? O que você sonha para a sua vida? Pensa em sonho, o que você colocaria? Todo um sonho bom, né? Tem sonho para dar de Deus. Se acabar, você busca outro, daí é mais fácil, né? Qual seria o nome? Estique bem, encha. Quem é mais velho pode encher com força aí, irmãos. Deixa eu ver só. Encha, fica em pé e vem assim pro meio. Ó, já enchi, já molhei. Vem pro meio lá. Nós somos uma comunidade, né? Nós somos juntos na casa de Deus. Nós vamos cuidar dos sonhos dos outros. Vem, irmãos, vem, irmãos. Agora, vou dar até 3, você vai jogar teu sonho para cima, você vai procurar ficar jogando o sonho. Olha que palavra está. Vamos? Olha o irmão cortando. Vamos? Olha, ajuda aí, crianças, também. Sonhos de Deus estão em nossas mãos. O que nós temos feito? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por este momento. Seja bem, momento que recebe
confiança, o seu trono, a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Deus, o Senhor é homem, Pai, está te servindo de qualquer jeito, Pai, em nome de Jesus. Seja entender para viver, para a tua graça, Pai, que possamos hoje, Pai, ver nascido nos nossos corações, Pai, o desejo de falar a tua evangelho, Pai, de pronunciar para este mundo que está perdido, Senhor, a salvação, que há Jesus, Pai, nós vamos ver, Senhor, crescer nos nossos corações, o desejo de estarmos servindo, Senhor, a Ti. Pai, muito obrigada, Pai, porque Tu tens estado conosco durante todo o tempo. Tu tens contemplado nossas vidas, os nossos desejos. Tu conheces as nossas expectativas. E sabemos, Pai, que Tu tens estado aqui durante toda essa palestra, essa apresentação que a Esther fez para nós, que não foi para os pequeninos, mas houve, Senhor, grandes ensinamentos para nós. Pai, que possamos assimilar tudo aquilo que foi ensinado hoje e que possamos praticar, que possamos aplicar, Pai, a Tua palavra, primeiramente nas nossas vidas, e que possamos, Pai, nos entregar inteiramente, Senhor, ao Teu Espírito, para que Tu possas fazer em nós aquilo que Tu quiseres. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por cada professor que aqui está. Muito obrigada, Senhor, por cada esposa, cada filho. Eu peço que a Tua bênção recaia sobre cada um, Pai. Senhor, que Tu estejas curando, Pai, feridas e dores. Que Tu estejas, Pai, hoje realizando milagres nos lares. Que Tu estejas edificando, Pai, uma igreja santa, uma igreja sadia, uma igreja que pode verdadeiramente ser usada em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós nos rendemos, Pai, a Ti, porque Tu és a grande majestade, Tu és o grande soberano. E nós queremos estar sempre submissos a Ti. Ensina-nos, Pai, a cada dia. Abençoa a Esther, Pai. Continua dando para ela discernimento, sabedoria, sensibilidade, Pai. E acima de tudo, o amor que o Senhor já tem no seu coração. Então, dê para ela tudo aquilo que ela necessita para continuar sendo esta serva feliz, Senhor, obediente, Pai, disposta a fazer o Teu trabalho. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido até aqui hoje. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
É justo, né? Vem cá pegar. Já que você vai ver, 34 já tá bom. Dois. Não? Ninguém? Dois? Ganhou lá. Meu Facebook Esther mais, irmãos. Me acessem lá. Sorteio de junho para dar essa porção de Esse daqui, essa então, amigo. Ele é número 12. Não, Rodrigues. a cara vai tirar o outro. 32. O professor tem que ter um cartãozinho, uma canetinha. Está bem agora, né? Tem mais, tem mais. Outro CD. 27. Agora, chaveirinho. 19. Agora o mocinho. 37. Você quer? 10.
dessa aqui?